São só nós dois só? Não. Você fica no meio, você fica ao lado. Você precisa de uma... Você precisa de... Não, vou ler. Deixa. Aí, você acerta. Você não tem uma 100%. Água aqui. O microfone tá aí? Microfone aqui. Tá gravando, né? Tá? Tá gravando. Ficamos aqui assim, tá bom? Ô, querida. A Paraíba continua. Ô, obrigado, viu? Obrigado. A Paraíba continua. Querendo saber se a Paraíba vai manter. Vai manter, vai manter. Segurando. Vai manter. Certo? Vamos lá. Isso. Aí acabou. Vamos segurar. Você não sei o que você não faz. Foi Marcelo. Marcelo disse. Bota uns copinhos d'água para você. Vamos começar? Vamos? Colegas, boa... Ainda não? Colegas, bom dia. Vamos dar início a um dos momentos mais importantes da Unpox, que a Unpox faz com regularidade, que é uma conversa com autores fundamentais da sociologia, antropologia e ciência política brasileiras. E nós hoje temos aqui a possibilidade e a satisfação de fazer esse evento de 2024 com o professor Roberto Veras de Oliveira, que, enfim, que tem um trabalho importantíssimo na área de sociologia, e eu fiquei encarregado, e sou muito grato à Unpox por esse convite, para fazer uma breve introdução ao Roberto, né? Na verdade, o ator principal aqui é o Roberto, nós estamos aqui para ouvi-lo, né? Não para me ouvir, mas eu vou fazer um pequeno apanhado do trabalho dele, né? Que ajuda um pouco a gente ter uma ideia resumida do que ele vai expor em seguida conosco, tá? Então, primeiro esse agradecimento, né, para participar dessa sessão, porque eu considero o Roberto um dos mais importantes cientistas sociais brasileiros da atualidade. Teremos hoje, então, a oportunidade de ouvir um autor cujos inúmeros livros e artigos, reflexo de muitos anos de dedicação à pesquisa, se tornaram uma contribuição sociológica essencial
para quem deseja entender o modo como se configuram as relações de trabalho e os processos de desenvolvimento no Brasil. Este conjunto de textos carrega uma característica marcante, a da dedicação especial ao trabalho empírico. Suas obras se baseiam em investigações realizadas em profundidade com o uso de metodologia qualitativa, de entrevistas orais com atores sociais, mas também de dados estatísticos produzidos com aplicação de questionários e realização de surveys. Sua trajetória pessoal e acadêmica revela um compromisso com escolhas temáticas e opções teóricas direcionadas para discutir as estratégias de desenvolvimento do país, a constituição do mercado de trabalho e os mecanismos de produção da desigualdade, com especial atenção no Nordeste brasileiro. Ao mesmo tempo, é impossível desvincular essa extensa produção intelectual do seu empenho ao longo dos anos na formação de novos cientistas sociais na graduação e pós-graduação. Em uma amostra de suas atividades acadêmicas mais recentes, percebe-se o exercício de um talento disposto a integrar e administrar posturas teóricas diferenciadas, experiências acadêmicas diversas, visando a produção de uma boa ciência social e, sobretudo, estimular o intercâmbio de pesquisadores ao promover encontros e publicações que hoje se estendem por vários lugares da América Latina. Uma parte importante dos escritos de Roberto se dedica ao estudo dos movimentos sociais na história do Brasil. É de sua autoria, por exemplo, conjunto de reflexões sobre o papel significativo do sindicalismo na vida política do país nas últimas décadas, que são resultado de sua participação direta em atividades de formação política que se criaram a partir dos anos 80, com a fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores. Nesse caso, posso dizer que sua obra comprova uma virtuosa associação entre a sua atuação como intelectual militante em defesa das causas dos trabalhadores e a seriedade de sua investigação sociológica. A discussão sobre o tema da informalidade tem sido uma das grandes contribuições de sua produção intelectual. Defende, a partir de sua experiência de pesquisa, que, entre aspas, a informalidade, apesar das controvérsias teóricas e das imprecisões conceituais e operacionais, continua sendo campo de abordagem essencial para se compreender a complexidade atual das situações de trabalho. Reconhece que, em um contexto em que o emprego protegido perde importância no contexto das ocupações, com o crescimento do trabalho por conta própria e de formas de assalariados disfarçados, a informalidade torna-se um fenômeno presente tanto nas atividades tradicionais de baixa produtividade, quanto nos setores articulados com as atividades econômicas mais estratégicas do capitalismo contemporâneo. Para Roberto, o foco do trabalho informal e precário também contribui para provocar releituras de temas caros aos estudos clássicos sobre o trabalho, referentes ao setor industrial e à economia formal. Dentre essas questões, destacam-se, entre outras, as do sindicalismo, de sistemas de proteção social, de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, e de estratégias de renda e inserção no trabalho. Queria chamar a atenção também para o reconhecimento de Roberto como um dos principais conhecedores dos processos de constituição e reconfiguração de territórios e de setores produtivos situados no Nordeste. Em vários de seus trabalhos, problematiza-se o tema dos padrões de desenvolvimento que vem se estabelecendo no Brasil, com atenção especial para as formas sociais de reprodução e de reconfiguração do trabalho informal e precário. Isso se deve a mais de década de estudos sobre variados territórios produtivos e setores econômicos, realizados sob sua coordenação por uma equipe de pesquisadores da UFPB e da UFCG, especificamente LAEPT e TEDEPT. Para se ter uma ideia dessa variedade, né, há trabalho sobre produção sucroalcooleira em Pernambuco e na Paraíba, polo de confecções no Agreste de Pernambuco, complexo industrial portuário e o território estratégico de Suape, polo automotivo de Goiânia, Pernambuco, polo fruticultor de Petrolina e Juazeiro, aglomerado de call centers na Paraíba, polo de tecnologia da informação de Pernambuco, e vai por aí afora. Então, vocês verem
a profusão de perspectivas e de temáticas discutidas por esse grupo, coordenado por Roberto, né? A hipótese geral tem sido a de que padrões de relação de trabalho que se constituíram historicamente no Nordeste, além de outros aspectos distintivos, em geral se reproduzem e se atualizam em bases predominantemente mais heterogêneas e precárias quando comparadas com os centros mais desenvolvidos do país. Por outro lado, as experiências de ação e organização coletivas, conquanto se apresentem em graus de consistência diversos, não têm sido capazes de influir de modo significativo na reconfiguração desses padrões. Quero ressaltar, entre as suas contribuições, a publicação recente da coletânea Desenvolvimento e Regime de Trabalho, a trajetória do Nordeste do Brasil, com a proposta de abordar a conformação socioprodutiva e as transformações institucionais ocorridas no Nordeste nas últimas 4 décadas. No livro, adota-se, de um modo extremamente criativo, a matriz teórica da Escola da Regulação para fazer esta teoria dialogar com interpretações sobre os padrões de produção, emprego e desigualdade da região. Assume que o capitalismo se expressa de diferentes maneiras e que as características e estabilidade de cada uma dessas maneiras dependem de uma configuração institucional que determina a organização da produção, o ritmo de acumulação de capital, o funcionamento dos mercados e o padrão de distribuição. Ao reunir micro e macro relações em um único quadro político, analítico, o livro trabalha com a percepção de que, embora as formas institucionais apoiem um processo macroeconômico, elas também são relevantes para o comportamento dos atores econômicos e sociais no nível micro. No caso do Nordeste, isso significa, por exemplo, considerar tanto as formas institucionais de grandes empresas como das empresas no que diz respeito às relações de trabalho salariais e não salariais, acesso ao financiamento e relacionamento com o Estado. As análises percorrem também as questões referentes ao território, por ser o Nordeste um dos primeiros pilares da formação social brasileira. Demonstra-se que o estudo de desenvolvimento pela via nordestina comprova o caráter periférico e dependente das economias brasileira e latino-americana e revelam uma incapacidade de gerar um crescimento mais equitativo. Mais recente, gostaria de saudar um importante movimento intelectual de Roberto voltado para a verdadeira missão de agregar, preservar e garantir legitimidade à produção da sociologia do trabalho no Brasil. O texto publicado na BIB, Sociologia do Trabalho e suas Interfaces, Trajetória e Tendências Atuais, em 2019, demonstra esse empenho e o projeto que ele desenvolve, chamado Trabalho em Trajetórias, publiciza, através de seminários online, os percursos de pesquisadores e pesquisadoras de referência nos estudos sobre o tema do trabalho no Brasil. Da mesma forma, chama atenção para a excelente iniciativa de organizar a coletânea Diálogos Críticos, ao reunir pesquisadores e pesquisadoras brasileiros para escrever sobre o diálogo com a obra de um autor estrangeiro que tenha influenciado os estudos e pesquisas da sociologia do trabalho no Brasil. Para finalizar, queria também mencionar o compromisso de intelectual público que marca a carreira de Roberto Veras de Oliveira e que aparece em sua obra. Isso se manifesta na sua participação em atividades intelectuais de pesquisa e de representação nas diretorias da Ampox, ABET, ALAST, entre outras, nas coordenações de GTs e em cargos de assessoria científica como membro do CA de Sociologia do CNPq e em avaliações de programas de pós-graduação da CAPES. Mas também na organização e criação da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, Remir Trabalho, com José Dari Krain, rede que se constituiu como uma iniciativa de intervenção política, desafiando pesquisadores e pesquisadoras da área do trabalho a construírem uma perspectiva crítica sobre o ataque a direitos e desdobramentos nefastos sobre a vida dos trabalhadores brasileiros em momentos recentes. Para passar a palavra para o autor, finalizando, tomo a liberdade de pedir para que ele, em sua fala, avance na sua avaliação sobre os principais desafios colocados. Desculpe, essa pergunta é meio... Avance na sua avaliação sobre os principais desafios colocados hoje para os pesquisadores dos estudos do trabalho e para a construção de novas possibilidades de interpretação sociológica. Então, é isso. Passo a palavra, então, para o autor, né? E obrigado. Muito feliz de estar aqui do seu lado nesse momento. Bom dia para todas e todos. É com muita alegria, né, que
recebi esse convite aqui da Ampox, a quem eu agradeço muito, a pessoa de Mariana Chaguri, querida Mariana, né? A José Ricardo, né, um amigo de longa data, parceiro de muitas empreitadas, que aceitou fazer esse comentário aqui inicial, né, e conduzir essa sessão. Aos amigos e amigas que estão aqui, né, são muito importantes na minha vida, na minha formação, minha história de trabalho, de pesquisa, etc., de atividade acadêmica, com quem tenho aprendido muito nas parcerias, com muitas parcerias aqui que a gente já realizou, outros que não puderam estar aqui presentes, enfim, né? Então, agradeço muito a todos vocês. Eu vou aqui ler um comentário, né, para que a gente possa, se vocês quiserem, interagir e também tecer considerações, né? Muito bem, na minha trajetória de pesquisador do trabalho, percorri vários temas, como o Zé Ricardo aqui já comentou, né? No início, predominaram os temas do sindicalismo e das políticas públicas de trabalho, emprego e renda. No primeiro caso, os estudos de sindicalismo, né? Isso foi uma decorrência de minha atuação como assessor sindical por muitos anos, como o Zé Ricardo também já comentou. E no segundo caso, no que se refere às políticas públicas e estudos sobre políticas públicas de trabalho e renda, isso ocorreu muito em razão de uma atuação como consultor do Ministério do Trabalho nos temas da qualificação e formação de conselheiros de políticas públicas, né, durante o primeiro ano do governo Lula. Com o tempo, se impuseram temas como informalidade, trabalho e desenvolvimento, trabalho digital, entre vários outros. Como o tema aqui é autoria, e dentro das restrições de tempo que a gente tem, optei por tecer alguns comentários sobre o processo de construção de 2 livros que publicamos recentemente. O primeiro, intitulado Desenvolvimento e Regime de Trabalho, a trajetória do Nordeste e do Brasil. Foi publicado em 2021 pela Ana Blume, cuja coordenação coube a mim e a Jerry Rogers, mas que se tratou de uma obra de muitos autores e autoras. Esse livro contou com uma resenha muito generosa, né, por parte do meu amigo Adalberto Cardoso. Foi publicada na Revista Brasileira de Ciências Sociais, né, em 2023. O segundo livro, escrito com Jerry Rogers e Janine Rogers, e publicado 2 anos depois, consistiu em uma versão condensada, reescrita e convertida para a língua inglesa do primeiro, tendo recebido o título de Unequal Development and Labor in Brazil, sendo a Routledge a editora que publicou. Desta vez, se tratou de uma obra mais autoral, produzida a 6 mãos, né? Os três autores, nós reescrevemos condensando as partes escritas por cada um de nós na primeira versão, assim como sintetizamos com os devidos créditos as partes escritas pelos demais autores. Essa versão também contou com importantes resenhas, né, uma por Jayati Ghosh, publicada em 2023 na International Labour Review, da OIT, em 3 versões, inglês, francês e espanhol. Outra foi escrita por Jean-Luc Mouret, na Canadian Journal of Development Studies, também em 2023, e uma terceira por Stephen Percy, no Global Labour Journal, esta em 2024. Quero, ao comentar a construção dessas 2 publicações, realçar algumas dimensões dessa experiência, digamos. Primeiro, o caráter processual da experiência que resultou nos 2 livros. Né? Ou seja, um cadeamento de iniciativas, de situações, etc., que se estabeleceram ao longo de um certo tempo, foram mais de 3 anos, foram mais de 4 anos, né? E que, portanto, tem que ser entendida assim, como um processo. A natureza coletiva e, ao mesmo tempo, a preocupação com a dimensão autoral dessa empreitada conjugada, né? Ou seja, processo que tentou combinar esses 2 elementos muito importantes, né? Processo de autoria, né, no espaço acadêmico. A importância dos planos, da planificação, portanto, que a orientaram,
mas também dos acasos que nela influíram, porque isso ocorre sistematicamente na nossa atividade. Os esforços para, nesse processo, tornar o mais fértil possível a relação entre o farto e diverso material empírico coletado e as contribuições teóricas, que também diversamente aportaram todos, né, e todas, os envolvidos. Uma vez posicionando-se em um lugar periférico do espaço social, e tendo-se ciência dessa posição, tais esforços ganharam ainda mais relevância, visto que os sistemas teóricos são, por condição, sobretudo, construtos do centro. Estamos falando de algo que foi articulado ao longo de alguns anos, que mobilizou inúmeras pessoas, oriundas de várias áreas do conhecimento, reunindo expertises diversas, e que tiveram graus diferenciados de envolvimento, tendo dependido de muitas iniciativas e intencionalidades, mas de acasos também. Um trabalho coletivo no qual esperamos que, nos contextos das concertações que implicou, que foram muitas, todos e todas os envolvidos tenham se sentido justamente respeitados e representados. Nas agendas de pesquisa do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento e Políticas Públicas, TEDEP, da Universidade Federal de Campina Grande, e do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Políticas Públicas, LAEPT, da Universidade Federal da Paraíba, desenvolvidas a partir da segunda metade da década de 2000, multiplicaram-se os estudos com o propósito de analisar a constituição e reconfiguração de territórios socioprodutivos situados no Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba e de Pernambuco, com atenção especial aos efeitos desses processos sobre as formas e padrões de trabalho. A partir de estudos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, né, e projetos outros de pesquisas, ao longo do tempo foram sendo colecionadas abordagens sobre uma grande variedade de territórios socioprodutivos e setores de atividades, explorando uma ampla gama de dimensões, processo de trabalho, mercado de trabalho e proteção, qualificação profissional, ação coletiva, políticas públicas, processos discriminatórios referidos ao gênero e etnia, raça, etc. Desculpem. Grosso modo, buscou-se observar, através de várias conjunturas político-econômicas em perspectiva histórica, as transformações socioprodutivas e suas implicações para os padrões de relações de trabalho vigentes na região. Uma atenção especial recaiu sobre os posicionamentos dos atores sociais, de maior relevância social, econômica e política, assim como as arenas nas quais os conflitos e arranjos políticos e institucionais entre eles se estabeleceram. Não obstante os estudos com foco em territórios, setores, atores, locais, terem se concentrado nos estados de Pernambuco e Paraíba, o caráter regional da formação socioeconômica ganha apelo no caso do Nordeste, o que nos exigiu, cada vez mais, trazer esse quadro de fundo às nossas reflexões. Vimos nesse um caminho para a potencialização nas pesquisas locais, as relações entre empiria e teoria, de modo a produzir resultados mais genuínos e criativos, com vistas ao debate regional, nacional e internacional. Ensaios nessa direção vinham sendo feitos, sobretudo, com dois projetos que a gente chamou de guarda-chuva. Um sobre informalidade, no âmbito do TEDEP, e outro sobre o que denominamos a nova questão do desenvolvimento, no âmbito do LAEPT, que produziu um olhar sobre o complexo industrial portuário do Suape. Aproveitando um convite formulado pelo saudoso amigo Marcos Costa Lima, que foi presidente da Ampox, e também que era da UFPE e do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, para que eu integrasse a coletânea que ele organizou junto com a Ângela Nascimento, o Nordeste Brasileiro em Questão, uma agenda para reflexão, publicada em 2014, né, por meio desse convite, eu esbocei uma primeira formulação geral sobre os padrões de relações de trabalho presentes histórica e atualmente no Nordeste, especialmente a partir da criação do SUDENE. Na ocasião, publicamos o capítulo Desenvolvimento e Trabalho do Nordeste, Velha Nova Problemática, o qual, com retoques e atualizações, foi republicado como artigo a convite de Alexandre Barbosa, da USP, na revista Estudos Avançados, em 2016, com o título Trabalho do Nordeste em Perspectiva Histórica. Apresentamos nesse esboço um quadro histórico sobre a trajetória socioeconômica do Nordeste, marcado por 3 momentos principais, em cada um dos quais indicamos os padrões de trabalho predominantes. O primeiro intitulamos A SUDENE e a Via Nordestina de Modernização, com aspas, das relações de trabalho. O segundo,
a crise do Estado planejador também, entre aspas, e a guerra fiscal, entre aspas, e as novas formas do trabalho precário na região. E o terceiro, a nova questão do desenvolvimento do Nordeste e as perspectivas do trabalho. Em 2018, aprovamos, no âmbito do edital do Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, o projeto Dinâmicas Sociais do Trabalho em Territórios Produtivos no Nordeste, abordagens históricas e atuais, e, na ocasião, estabelecemos, aspas, este projeto de pesquisa tem como propósito principal analisar processos de constituição e reconfiguração de territórios produtivos situados no Nordeste, vistos em perspectiva histórica atuais e em associação com a evolução do contexto político institucional, com atenção especial aos seus efeitos sobre as formas e padrões de trabalho. Serão priorizados os estudos dos seguintes territórios. Zé Ricardo já o citou aqui: Policonfecções do Agreste, Pernambuco, Complexo Industrial Portuário, Polo Automotivo de Goiânia, Pernambuco, e em torno, Polo Fruticultor de Petrolina e Juazeiro, aglomerado de call centers em João Pessoa e Campina Grande, Polo de Tecnologia de Informação de Pernambuco, Polo Mineral do Seridó Paraibano, entre outros. Bom, fecha aspas. Esse esforço, entretanto, teve um impulso decisivo a partir principalmente de duas parcerias. Com o apoio da CAPES, já havíamos iniciado um projeto em parceria com José Ricardo e Marcelo Carneiro. O projeto intitulado Configurações do Desenvolvimento, Trabalho e Ação Coletiva visou estabelecer uma agenda de pesquisa e intercâmbio entre os programas de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, de Sociologia da UFBA e de Sociologia da UFPB, com foco nos temas dos territórios socioprodutivos e suas implicações para o trabalho. Partimos da constatação de que o debate sobre a questão do desenvolvimento, que então se projetava naquele contexto, estava exigindo novos instrumentos conceituais e metodológicos de análise sobre os atores estratégicos envolvidos e as políticas adotadas, assim como sobre as formas de negociação e de contestação social e política que vinham ensejando. A proposta visava estabelecer bases comparativas entre os territórios do Sul Fluminense, da Amazônia Oriental e dos estados da Paraíba e Pernambuco, a partir dos estudos que cada equipe vinha realizando. No curso do projeto, ocorreu o impeachment de Dilma Rousseff, trazendo alterações significativas no cenário político e econômico do país, e, diante disso, houve a necessidade de reorientarmos os estudos já iniciados. Ao invés do foco nas implementações das ações desenvolvimentistas sobre os territórios socioprodutivos, a atenção se voltou principalmente para os contrastes e tensões produzidos pela ascensão dessas políticas em um primeiro momento e por sua substituição por novos arranjos, resultante das influências gerais das políticas ultraneoliberais. O tema geral do desenvolvimento permaneceu como referência, contudo, diante da perda de centralidade das ações desenvolvimentistas de âmbito nacional, passamos a atribuir maior relevância às análises dos arranjos locais, regionais, prevalecentes em cada território e setor estudado, considerando-se as tensões e composições entre os fatores estruturais, em escalas diversas, e as ações dos atores estratégicos ali posicionados, trabalhadores, empresários, governos, instituições sociais. Os resultados foram publicados na coletânea Configurações do Desenvolvimento, Trabalho e Ação Coletiva, organizado por Zé Ricardo, Marcelo Carneiro e eu, pela Ana Blume, em 2021. A segunda parceria, que muito influiu sobre os rumos desses estudos, foi estabelecida com Jerry e Janine Rogers. Jerry é PhD em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Sussex, é professor visitante do Institute for Human Development de Nova Delhi, na Índia, atuou na UIT por mais de 30 anos, tendo sido diretor do Instituto Internacional de Estudos Laborais situado em Genebra, entre outros cargos de pesquisa e gestão na Suíça, Chile, Tailândia e Índia. No Brasil, vinha mantendo interlocução principalmente com Maria Cristina Cacciamali e Alexandre Barbosa, ambos da USP. Seus temas prioritários têm sido pobreza, desigualdade e emprego, especialmente no que se refere aos países sub- e medianamente desenvolvidos na Ásia e América Latina. Quanto a Janine, economista igualmente, também atuou na UIT em Genebra e fora da Europa, tendo se dedicado aos estudos de mercado de trabalho, gênero, discriminações e desigualdades. A partir de 2017, passamos a atuar em conjunto com visitas ao Nordeste, a partir deles, na construção de um quadro analítico e de alcance regional centrado nas interconexões entre os temas do desenvolvimento e dos padrões de relações de trabalho. Iniciamos, então, uma sucessão de atividades envolvendo os colegas e alunos e alunas do TDEP e do LAEPT, assim como os parceiros mais diretamente envolvidos, voltados aos estudos locais que vínhamos desenvolvendo, principalmente na UFPE, Campi de Recife e Caruaru, Univasp, Fundage, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre outros. Em cada um dos momentos de permanência de Jerry e Janine no Nordeste, foram realizadas intensas agendas de reuniões, seminários, workshops, visitas a campo e a instituições locais, ao que se seguiram
atividades virtuais nos interregnos das visitas. Garantimos com isso um sistemático acompanhamento da evolução do projeto, com que foram se consolidando elaborações em comum. Contamos nesse processo ainda com as colaborações de Alexandre Barbosa e José Ricardo Ramalho. O projeto não contou com financiamento geral, né, tendo sido viabilizado de acordo com o que fomos conseguindo por meio de várias fontes. A partir dessa base, nos colocamos o objetivo de produzir um quadro analítico de conjunto sobre as conformações socioprodutivas e institucionais do Nordeste do Brasil e as transformações pelas quais passou ao longo do tempo, vistas preferencialmente pelo prisma dos padrões de trabalho, com um recorte temporal centrado nas últimas 4 décadas e espacial nos estados da Paraíba e Pernambuco. Buscamos construir, assim, uma perspectiva de abordagem com realce histórico e com ênfase nas conexões entre os planos local, regional, nacional e internacional. Ou seja, os esforços visaram, em uma mão, produzir uma análise mais geral sobre o processo de desenvolvimento do Nordeste e seus mecanismos de geração e reprodução das desigualdades sociais e suas implicações para as relações de condições de trabalho, tomando como ponto de partida os estudos acumulados na equipe nos últimos 10 anos. E, na outra mão, adensar os estudos de corte setorial e ou territorial, os quais analisavam os regimes de trabalho presentes em diferentes partes do sistema produtivo regional, ao inseri-los nesse quadro analítico mais amplo. Os dois movimentos, entre o particular e o geral, retroalimentavam-se e potencializaram-se reciprocamente. Com vistas à melhor fundamental estudo, optamos por utilizar preferencialmente como referência teórico-metodológica, conforme já indicou José Ricardo, né, algumas formulações da Escola Francesa da Regulação. Levando em conta o que pretendíamos, vimos nessa referência algumas vantagens. Era suficientemente heterogênea e aberta para permitir adaptações e reelaborações, indicava caminhos para uma análise macrosocial, possibilitava reunir micro e macro relações em um único quadro analítico. Nas abordagens sobre os contextos socioeconômicos específicos, ganhava realce a dimensão institucional e, consequentemente, política e cultural. Por essa via, havia o reconhecimento de que o desenvolvimento capitalista assumia formas variadas, resultantes de combinações diversas entre regimes de acumulação e modos de regulação, nos termos da Escola Francesa da Regulação. Além disso, segundo tal perspectiva, é no campo da análise empírica que se especifica as formas institucionais constitutivas de cada realidade socioeconômica analisada. Mais particularmente, incorporamos as noções de, aspas, regime de desenvolvimento, e são estudos inspirados no referencial regulacionista, usam expressões como regime de crescimento, modo de desenvolvimento e outras, usamos também regime de trabalho. A noção de regime de trabalho foi formulada como uma composição dinâmica entre os padrões, o padrão de relações de trabalho, as condições de trabalho salariais e não salariais e as instituições econômicas e sociais mais diretamente relacionadas à sua regulação. A convergência dos inúmeros estudos sobre um quadro analítico reciprocamente compatível, salvaguardadas as diferenças de ênfase e de perspectiva de abordagem de cada uma, requeriu um intenso processo de trocas e de construção comum, tendo sido imensamente favorecida pela elaboração de uma matriz analítica, estruturada em 5 partes principais: contexto e relações socioeconômicas, macroeconômicas, regime de concorrência e sistema de produção, estruturas e instituições do mercado de trabalho, papel do Estado nos planos federal, estadual, municipal, assim como de outros atores, forma de integração nacional e internacional. Sendo que em cada uma das partes foram especificadas várias dimensões a serem consideradas. As 5 partes da matriz correspondem aproximadamente às 5 formas institucionais que, em âmbito nacional, configuram para os regulacionistas um modo de regulação: a moeda, as formas de concorrência, a relação salarial, a forma de Estado e o tipo de inserção internacional, de maneira que nós fizemos uma adaptação, né, de acordo com o contexto que a gente estava analisando. E de uma maneira aberta também. A matriz balizou as comparações entre os territórios socioprodutivos e setores estudados e serviu como base para as reflexões conjuntas sobre nexos entre os estudos empíricos locais e a construção do quadro analítico de abrangência regional nos seus movimentos de ida e de volta. Para um e outro dos movimentos, foi utilizada uma diversa gama de fontes, entre as quais amplo material bibliográfico, dados secundários de várias origens, fontes documentais e midiáticas, material de campo, resultante de entrevistas, grupos focais, observações diretas, entre outras. Com a publicação do livro, que resultou daí, ou seja, Desenvolvimento e Regime de Trabalho, a trajetória do Nordeste do Brasil, buscamos incorporar mais ampla e sistematicamente possível as produções em um e outro lado dessa inter-relação.
O livro foi estruturado em 4 partes. A primeira traz 2 textos introdutórios, um apresentando o projeto e o marco teórico, e o outro situando o Nordeste no contexto global, em particular como ele se relaciona com o processo de globalização neoliberal, sendo o primeiro em coautoria com Jerry e eu, e o segundo de autoria de Jerry. A segunda parte, com 7 capítulos, sendo um assinado por Alexandre, mais um por Giannini, outro por Jerry, 4 por mim, dispõe em perspectiva histórica sobre o regime de desenvolvimento do Nordeste no longo prazo, seu caráter e suas consequências, o papel do Estado, as formas de trabalho e os níveis de renda, a estrutura do emprego em diversas condições, em termos de condição laboral, as formas de desigualdade no trabalho, a distribuição da renda por gênero e cor e raça, a presença e influência sindical em âmbito regional. Foram percorridos 2 níveis de análise, o contexto regional, tomando-se o Nordeste em seu conjunto, diante do Brasil e das suas diferenças internas, e, em vários casos, o contexto da Paraíba e Pernambuco, em relação ao Nordeste. Sempre que pertinente, foram feitas referências aos dados sobre territórios e setores estudados. A terceira parte, com 13 capítulos, apresenta os estudos empíricos com grande ênfase para Pernambuco e Paraíba, ilustrando e discutindo o funcionamento e o impacto dessas formas e mecanismos institucionais ao nível das empresas, setores e territórios, com foco nos regimes de trabalho. Foram incorporados nessa parte os estudos sobre os seguintes casos. Eu não vou repetir aqui, porque já disse, são todos aqueles casos, né, se utilizando da matriz, e a partir daí esses materiais foram elaborados. Ao mesmo tempo que reconhecemos a diversidade e a heterogeneidade de territórios e setores abrangidos pelo estudo, formais, informais, rurais e urbanos, mais modernos e mais tradicionais, dos setores industrial, de serviço e agrícola, estabelecidos nas regiões metropolitanas e fora delas, etc., admitimos lacunas importantes no projeto, como a administração pública, o sistema financeiro, o comércio e o ramo da hotelaria e turismo. Os estudos territoriais e setoriais contemplados no projeto documentaram os regimes de trabalho presentes em diferentes regiões socioprodutivas, sempre incorporando uma perspectiva histórica em relação aos contextos mais amplos, de modo que foi particularmente objeto de atenção os modos de sua conexão com o processo geral de acumulação de capital no país e em plano internacional. A quarta e última parte, com 2 capítulos, todos assinados por Jerry, Giannini e eu, levando em conta as vertentes macro e microanalíticas, apresenta uma síntese dos processos que moldaram o regime de trabalho no Nordeste, concluindo com 2 cenários alternativos para o futuro. Na época, estávamos às vésperas das eleições e escrevemos duas possibilidades de desdobramento daquele cenário, que tinha implicações importantes para o Nordeste. Um a gente chamou de distópico, outro a gente chamou de utópico, né? Entre outras reflexões conclusivas da pesquisa sobre o regime de trabalho, né, a gente identificou aqui, a partir de cada modalidade de organização produtiva, grandes fábricas, a Jeep, etc. Eu não vou ler aqui, porque já estão adiantado aqui o tempo de fala, né, firmas capitalistas que empregam o núcleo de trabalhadores formais e subcontratam, né, amplamente, e inclusive incluindo trabalhadores informais em sua base de produção, pequenas e médias empresas, muitas de propriedade familiar, que operam em rede, muitas delas são subcontratadas das grandes empresas, serviços modernos utilizando tecnologias da informação, empresas que prestam serviços privados de educação, saúde, etc., e que utilizam como força de trabalho, uma força de trabalho qualificada e muitas vezes também muito, enfim, precarizada, empresas formais dedicadas a atividades comerciais de vários tipos aqui, de vários tipos de organização, né, econômica, administração pública, né, e serviços públicos em geral. Aqui é importante identificar não só os trabalhadores contratados no regime estatutário e também os seletistas, mas também, né, uma gama imensa de trabalhadores contratados de maneira informal e subcontratados, né, trabalho informal, né, no comércio, em serviços, pequena produção agrícola, trabalhadores em cooperativas e assim por diante. As formas de relação, para terminar, as formas de relação com o Estado, em cada uma realçam um complexo quadro, onde se destacam situações variadas. Em uma delas, o Estado, principalmente por meio do governo federal, teve papel central na organização de um novo território socioprodutivo, como com a posse e gestão das atividades sendo repassada ao setor privado. Um exemplo foi o polo fruticultor do submédio São Francisco, com iniciativa, né, do Estado e repassada ao setor privado. Outro modelo se estabeleceu também por meio de investimentos de grande porte e de vultosos incentivos fiscais por parte do governo federal e de governos estaduais, associadas a inversões privadas, adotando-se uma complexa
uma gestão compartilhada pública e privada, tendo-se como uma das principais expressões o complexo industrial portuário de Suape. Outra ainda, a iniciativa e incentivos principais ocorreram por parte do governo estadual e municipal, como foi o caso do Porto Digital de Recife. A ausência de Estado nas 3 esferas, pelo menos durante seus processos de constituição e desenvolvimento inicial, marcaram, por exemplo, experiências como a do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Ações de incentivos fiscais no marco de uma guerra fiscal generalizada foi importante para favorecer o surgimento de aglomerados produtivos, como os polos têxtil e de confecções e calçadista de Fortaleza, e em termos mais modestos, por exemplo, o polo calçadista de Campina Grande, entre outras modalidades. Outro ator importante na conformação dos padrões estabelecidos, com suas efetividades e insuficiências, diz respeito aos trabalhadores e suas formas de representação, com destaque para os sindicatos. Os regimes de trabalho resultam, portanto, de uma combinação de heterogêneas formas produtivas e arranjos institucionais que comportam relações de trabalho com um caráter marcadamente heterogêneo, segmentado, desigual, informal e precário, que tem sido capaz de se reproduzir e se atualizar a cada novo contexto. O resultado final do projeto, que, aliás, continua sob outras formas, envolveu um amplo esforço coletivo. O livro reuniu, em 4 partes e 24 capítulos, 25 autores e autoras, pesquisadores e alunos, ocupando mais de 4 anos de trabalho. A parceria com Jerry e Giannini se estabeleceu sob grande sintonia. As nossas diferenças produziram um efeito de soma e complementações teórico e metodológicas. O espírito coletivo das equipes envolvidas teve uma influência muito positiva no desempenho do projeto. Ao final, tivemos um livro autoral coletivo, escrito a dezenas de mãos. Sobre a pergunta que você fez, é imensa, talvez fosse o caso de criar aqui um debate sobre o que... Né, mas, assim, procurei formular aqui, porque o Zé Ricardo me formulou brevemente, né, para me preservar, e eu aqui enumerei alguns pontos, muito brevemente, vou lê-los aqui para finalizar. O que eu considero alguns desafios. De um lado, é preciso atentar para a profundidade, a contundência, o quão drásticas são as transformações socioeconômicas, políticas, culturais e socioambientais que estamos vivendo no mundo. Tudo isso impressiona. Não percamos de vista também que tais mudanças têm imbricadas relações com o tema do trabalho. Trata-se de um movimento em 2 mãos, do mundo do trabalho para a sociedade e vice-versa. Tudo está posto de ponta cabeça e o trabalho no meio de tudo. Por outro lado, não há nada que esteja em curso agora, que não seja desdobramento de processos históricos. Então, não perder de vista a perspectiva histórica é imprescindível. Isso é muito importante porque a aceleração das inovações tecnológicas produz um sentimento fortemente disruptivo. Não há nada mais associado ao futuro no imaginário social do que as novas tecnologias. Mas elas não são, senão também resultantes de processos históricos de construção social. Esse olhar orientado em perspectiva histórica deve significar mirar tanto nos processos reais como nos do pensamento, os quais caminham guardando entre si aproximações e deslocamentos sucessivos. Não cabe uma atitude de desdém com o passado. Ao contrário, é preciso aprofundar esse movimento retrospectivo, recuperar os fios de continuidade com o momento atual e assim poder compreender melhor para onde estamos indo. É preciso olhar para o futuro sem perder de vista o passado. Obrigado. Nós temos agora uma oportunidade de, enfim, eu estou abrindo para o público, para comentários, não propriamente perguntas, não é, pode ser pergunta também, mas comentários e observações sobre essa trajetória tão importante, né, para nós, sociólogos, do Roberto Veras de Oliveira. Então, está abrindo aqui, se quem quiser se manifestar. Como é que é teu nome? Você, como é que é teu nome? Oi? A Anne está com o microfone e vai se encaminhar para... Márcia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, como eu disse, eu sou uma pessoa que, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito interessada em história. Eu sempre gostei muito de estudar história. Eu sempre gostei muito de ler sobre história. Eu sempre gostei muito de ler sobre o passado. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o futuro. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o passado. Eu sempre gostei muito de ler sobre o futuro. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o passado. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o futuro. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o passado. Eu sempre gostei muito de ler sobre o futuro. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o passado. Eu sempre gostei muito de ler sobre o futuro. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o passado. Eu sempre gostei muito de ler sobre o futuro. Eu sempre gostei muito de ler sobre o presente. Eu sempre gostei muito de ler sobre o pass
Claro, não é? Parabenizar o Roberto por esse trabalho, por uma trajetória de trabalho, né, Roberto? Uma trajetória fantástica de trabalho, com uma quantidade de publicações e de pesquisas que você faz, utilizando os métodos que o Ricardo já assinalou, não é? Métodos quantitativos, métodos qualitativos e tudo o que você faz, e também o seu olhar amplo, não é? Para várias regiões, para vários temas, não é? Para várias correlações, não é? Então, eu acho que realmente é um trabalho maravilhoso, que ajuda muito, não é? Contribui muito, né? Para a sociologia do trabalho, para pensar, não é? As relações de trabalho no Brasil. Agora, você terminou falando da questão da tecnologia, né? E eu queria realmente fazer uma pergunta para você nesse sentido, porque você tem um olhar muito amplo, né, por vários territórios produtivos e relações de trabalho, etc., em que você ressalta, né, o trabalho informal, precário, etc., e tal, desses territórios produtivos, né? Então, pensando nessa questão da precariedade do trabalho e do uso da tecnologia, eu queria perguntar para você se nessa amplitude desse seu olhar, desses vários trabalhos que você faz em vários territórios, especialmente do Nordeste, né, você encontra uma associação desse trabalho precário com tecnologia de ponta, né? Porque é uma coisa que eu tenho visto em alguns lugares, né? E eu queria saber se você encontrou isso na sua pesquisa. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, né, por estar te ouvindo. Confesso que é a primeira vez que eu estou sabendo das suas obras, né? E o que me chamou muita atenção é que, primeiro, por estar falando do Nordeste, né? Eu sou de Salvador, Bahia, e pesquisei no mestrado o papel de Salvador no sistema internacional, né? Eu sou de Relações Internacionais, trazendo a produção do açúcar, né? Ali por Cachoeira, ali pelo recôncavo da Bahia, né? E aí, agora, no doutorado, eu também estou com essa pegada, mas fazendo uma relação entre Pernambuco, Rio e Salvador, nesse comércio aí. Eu gostaria de saber se, em algum momento em seu livro, você traz essa questão do açúcar, né, da produção do açúcar no Nordeste, e se você menciona, se você fala algo em relação à Bahia, porque eu tenho interesse. Obrigada. Bom, professor, eu sou Ana Paula, professora da UFES. Eu queria parabenizar também você pela sua extensa obra, dizer que eu sou uma leitora assídua de tudo que você escreve, né? Inclusive, acredito que as discussões que estão na fronteira do debate também são guiadas por aquilo que você escreve, né? E uma das coisas que mais me impressiona na sua obra é como você consegue transitar entre os estudos numa esfera mais micro, no sentido de estudar setores e formas de trabalho que se apresentam nesses setores, e depois fazer grandes reflexões mais amplas, mais gerais, sobre os sentidos do trabalho, sobre o que está em disputa no mundo do trabalho. E dentro dessas reflexões mais gerais, um dos debates que você se insere é o debate sobre a formalidade e a informalidade. Enfim, acho que tem alguns textos muito importantes no Marchas e Contramarchas, né, que eu acho que é um livro que guia muito esse debate, essa dualidade, essa imbricação entre o formal e o informal. Eu queria te fazer uma pergunta provocativa, um pouco para saber o que você está pensando, dizendo o seguinte: a ideia de informalidade ainda faz sentido? É difícil. Aqui. Ah, tá.
Ele tá funcionando, eu acho. Obrigado. Não está funcionando isso aqui. Bom, Roberto, então, queria fazer uma questão para você. Enfim, a gente está falando aqui de alguns conceitos que você trabalhou, tem trabalhado, né? Mas eu também tenho espaço para fazer uma questão sobre a sua trajetória, que é o que está também na pauta, né? E eu venho, assim, eu tenho um ponto de vista bem particular, porque a gente é colega, né? E eu sou testemunho ocular do que você representa, não apenas para mim, mas para os colegas da região, né? Campina Grande, em especial, né? Então, eu queria perguntar para você, diante da sua trajetória, que foi para São Paulo, né, na sua formação, voltou para o Nordeste e foi para o Senedic, né? Participou de uma série de discussões sobre a região, em termos de desenvolvimento econômico. E eu queria que você comentasse um pouco o que representou para você justamente esse movimento seu, acadêmico, intelectual, de ir para o Sul, para o Sudeste, voltar, como que isso impactou no que você pesquisa hoje. Bem, eu também queria parabenizar o Roberto, acho que essa trajetória é bonita, né, fecunda, e acho que uma questão que a gente teria que ressaltar também é que nesse processo do sociólogo, do pesquisador, ele também é um professor formador, né, de outras profissões, de outras trajetórias, né? O Roberto se destaca, eu acho que pelas orientações, né? Eu tenho certeza, né, tanto dos seus alunos, né, o Maurício falou dos colegas, né, Maurício? Mas eu acho que isso ultrapassa, inclusive, a própria região Nordeste, porque eu acho que o Roberto tem nos influenciado muito, inclusive na nossa trajetória, né? Então, assim, eu queria que o Roberto talvez comentasse um pouquinho sobre esse fazer coletivo, porque uma coisa que se destaca na trajetória do Roberto é que não é um fazer individual, né? Ele está sempre articulando, discutindo, buscando, formando redes, né? E influenciando, de fato, no fazer sociológico no Brasil, regionalmente, e eu diria nacionalmente, e agora, né, com uma inflexão, eu acho que agora, não nesse momento, mas também em relação à América Latina. Então, você faz essa inflexão agora em relação à América Latina, e se você pudesse comentar um pouco sobre isso. E, mais uma vez, assim, super parabenizar e agradecer por todos os aprendizados que a gente faz com este professor. Mais alguém? Aqui, ó. Bom dia, acredito que ainda é bom dia. Professor, é um prazer estar aqui, assim como foi um prazer ser seu aluno lá no programa do PPGS. Agora eu tenho orgulho de dizer, foi um prazer, agora um orgulho de dizer que fui seu aluno. E eu saí de um colóquio agora há pouco, que me lembrou muito as discussões que a gente começou a ter no grupo de trabalho que a gente estava fazendo parte, sobre os egressos do nosso programa. E falava sobre os desafios da pós-graduação, e algumas considerações que foram feitas me chamaram a atenção, e queria trazer para o senhor aqui, para fazer essa provocação, já que a gente não teve tempo, já que o senhor, né, foi substituído lá devido a outros compromissos que assumiu. Algumas considerações que foram feitas é que a ocupação vem caindo entre os pós-graduandos, a carreira acadêmica já não é mais tão prestigiada, vem sendo bem mais restrita entre aqueles que optaram por segui-la. Uma pesquisa da própria Ampox revela que existe uma ideia de quase desistência da profissão, quando se trata da ciência política e da sociologia. E aí, falando sobre o mercado de trabalho, constata-se em algumas pesquisas que é incerto e que não mantém a identidade profissional dos egressos. E se o senhor pudesse, até fazendo, né, um alinhamento com aquelas discussões que teríamos, se estivéssemos juntos ainda, falar um pouco sobre a ocupação, mercado de trabalho, puxando sardinha agora um pouco para os doutorandos que vão pensar, já estão planejando o futuro, no futuro, né, seguir nessa carreira que vem se tornando tão limitada, restrita, como foi dito, e que por vezes nos força a assumir vagas na própria informalidade. É isso. Obrigado.
Anne, o Dari lá em cima. Obrigada. Roberto, parabéns pela essa tua trajetória. Acho que mais que merecida essa sua homenagem. Quero também só dar um testemunho que acho que eu já conheço o Roberto já há algum tempinho, desde os anos 90, né? Então, tem 30 anos que a gente já tem feito coisas conjuntas, né, de trajetórias, de movimentos, para depois para a academia, com processos bastante similares de encaminhamento e também desenvolvendo projetos sempre vários projetos, né, comuns nessa trajetória. E Roberto sempre é um inquietante, né? Ele encontra com a gente e já quer fazer projeto novo, né? Só, não tem nenhuma vez que se encontra com ele, ele não vem propor, vamos fazer um projeto novo, vamos fazer uma atividade nova, vamos fazer isso, e tenta arrastar todo mundo, né, para isso, mas falo isso, é uma característica positiva, no sentido, porque eu acho que ele tem uma certa, tem uma inquietação muito forte de buscar novos caminhos, novas formas de investigação da realidade colocada, de não se conformar com o conhecimento até então constituído, né? Acho que tem esse desafio. Eu não pude ouvir o Zé Ricardo, mas com certeza ele destacou, né, que nós, aqui que somos da coordenação, aqui tem vários aqui membros da coordenação da Remir, né, que é uma trajetória, que o Roberto tem uma trajetória de buscar construir as coisas coletivamente. Eu acho que nesses tempos em que a elaboração está muito individualizada, que cada um busca, por meio da produtividade, estabelecer sua carreira, que essa é a porta de entrada, inclusive, para a academia, para os mais jovens, né? É a porta de entrada, infelizmente. O Roberto tem esse esforço histórico de buscar construir as questões coletivas. Isso é uma contratendência em relação àquilo que está sendo colocado hoje. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, que a gente tem que estimular. Eu acho que a trajetória do Roberto, a sua carreira, estimula exatamente essa ideia da necessidade da construção ser coletiva e não individualizada, para ajudar conta dos desafios que nós temos de compreender a realidade do trabalho, intervir nessa realidade do trabalho e buscar também subsídios na perspectiva de transformar essa realidade do trabalho. Eu acho que esses três aspectos o Roberto contempla na sua trajetória. Por isso, não é nenhuma questão, claro que tem muitas questões, mas a gente tem conversado no âmbito da Remir sobre as questões, né, mas só quero te dar esse testemunho aqui para dizer da importância desse momento que nós estamos vivendo aqui. Tá? Obrigado. Mais alguém? Passamos para Roberto. Tem meia hora. Meia hora não vai dar, mas de qualquer forma, responder tudo. Pode, claro. Bem, professor Roberto, parabéns. Eu queria registrar um agradecimento ao professor. Eu sou pós-doutorando hoje na FRJ, e o professor Roberto é um dos responsáveis, né, por uma escolha que eu fiz na minha vida de seguir na carreira acadêmica, quando fazia minha monografia na graduação, em que li a grande obra dele, Sindicatos e Democracia, Novo Sindicalismo ao Sindicalismo Cidadão. Aquilo ali foi importante para eu, que pesquisava sobre a CUT no governo Lula, naquela época, avaliar a necessidade de seguir investigando, né? E aí faço uma provocação, uma pergunta. O professor que analisou as transformações da CUT nos anos 90, pergunto, em relação à CUT, ou em relação às forças hegemônicas do movimento sindical hoje, que papel elas têm cumprido nesse momento que vivemos na história, né? Que transformações elas estão acontecendo? Claro que em poucas palavras, né? Mas, professor, muito obrigado. Podemos passar para o Roberto? Vamos lá, Roberto. Aqui na Bom, eu agradeço muito as questões, os comentários, os elogios. Recebo com muita gratidão, né? São pessoas todas que estão aqui que eu admiro muito, que, né, têm relações históricas e, enfim, então fico muito contente com os comentários. Eu vou passar aqui, né, muito rapidamente pelas questões que foram levantadas, né, fazer comentários muito breves e muito despretensiosos. Cada coisa dessa, enfim, é tema de uma mesa na Unbox, né?
Então, e cada um de nós aqui poderia estar comentando também. Bom, sobre a questão de Márcia, tecnologia e trabalho informal, trabalho precário, sim, Márcia, encontramos muito essa problemática. Essa é uma problemática importante. Aliás, quando nós construímos esse caleidoscópio de situações, né, ali estavam presentes atividades formais, informais, urbanas e rurais, modernas, pós-modernas e tradicionais, ou seja, está tudo ali. E o interessante, como a gente está fazendo uma abordagem geral, nós estamos observando, e é a questão do micro e macro, nós estamos observando em cada experiência dessa, os nexos dessa experiência com o conjunto. Então, senão a gente perde de vista a perspectiva geral. Então, esse movimento foi tentado, porque é um esforço, né? Um esforço sempre limitado, mas essa intencionalidade orientou, né, a perspectiva do trabalho. E essa é uma questão muito instigante, né? Porque a tecnologia anda a uma velocidade, né, de anos-luz aí na frente, né, e sem parar, vai seguindo, e as situações reais, né, e as condições de trabalho e a vida das pessoas estão aí, né, se reproduzindo, né? O Adalberto fala muito de resiliência, né? Então, ou seja, esse elemento é presente, as formas de reprodução, né? A reprodução das condições de trabalho precárias, muitas vezes, evidentemente, se renovando na modalidade, enfim, né? Nos padrões e tudo mais. E essa questão está sempre ali presente. Ela é tão instigante que isso nos orientou um pouco, e foi um pouco que nos orientou o estudo que nós estamos fazendo atualmente sobre trabalho em plataformas, especialmente com entregadores, e no âmbito da América Latina, né? Estamos juntos com o CIDA, com várias outras pessoas, fazendo esse estudo, né? E temos essa interlocução, essa discussão, né, com o México, onde estamos também com Márcia, né? Nessa interlocução forte. E uma questão central desse estudo que nós estamos fazendo é sobre como uma atividade como essa, um fenômeno como esse, que é caracteristicamente um fenômeno, né, derivado, né, das transformações que estão acontecendo no plano, inclusive tecnológico, não só organizacionais, políticos, etc., né? Então, essas novas modalidades de organização produtiva, elas, quando chegam na América Latina, quando chegam nas regiões, elas chegam como um fator exógeno, elas vêm de fora para dentro. Elas chegam aqui. E quando chegam aqui, e chegam por vias, por caminhos, que tem tudo a ver com essa realidade. Ou seja, a disseminação dessas plataformas se fez muito em função do fato de existir aqui esse exército industrial de reserva, esse excedente, né, de força de trabalho historicamente presente e que se agrava, né, nesse contexto mais recente tem piorado e tudo mais, isso. Então, aí tem uma associação, tem uma dinâmica entre, né, a disseminação, a implementação dessas novas modalidades e a realidade marcada pela informalidade, pelo trabalho precário, pelas condições. Então, o modo como isso interage nos interessa muito, porque é isso que está gerando, entendeu, uma nova situação. Essa nova situação resulta, portanto, né, de aspectos que estão muito relacionados com as inovações, com as mudanças, com as transformações, etc., e com as condições ali existentes historicamente, né, que se desdobram e tudo mais. Então, essa é uma questão muito importante e está sempre ali presente no estudo sobre o call center que nós fizemos, estudo sobre o Porto Digital de Recife que nós fizemos, né? Em Suape, por exemplo, tem várias atividades econômicas ali que, né, usam muita tecnologia e assim por diante. A questão do açúcar, sim, esteve presente, é um daqueles territórios que a gente, e setores que a gente estudou, só que a gente se concentrou no caso de Pernambuco. É claro que ao fazer o estudo sobre Pernambuco, a gente contextualizou isso digamos, no contexto mais regional, né, situou, inclusive, o declínio da atividade, né, que nós estamos vivendo um processo, um período em que o Nordeste perde espaço, né, na produção nacional,
né, de sucroalcooleira. Então tá lá, se você quiser consultar depois, trocar ideias, estamos à disposição, tá? Bom, já comentei um pouco o que a Ana Paula falou sobre a questão do micro e do macro, a questão da informalidade, e a gente fez um esforço muito grande, Ana Paula, né, numa experiência que a gente tem tido com outras universidades latino-americanas, e para discutir o tema da informalidade e da atualidade dessa abordagem, né, ou seja, é uma questão que abre muita discussão, porque é um tema complexo, um tema que tem uma produção muito grande no mundo inteiro e na América Latina, em particular. As visões são muito diversas sobre o assunto. O que nós quisemos realçar é que nós não podemos perder de vista esse tema, porque ele nos diz muito historicamente. Ou seja, a história da formação social e laboral na América Latina é marcada pela informalidade. O pensamento também, o debate que marcou né, a formação. Então, tanto por esse interesse histórico, mas também pelas implicações que isso tem tido, tá certo? Nos processos que estamos vivendo. Então, a discussão, por exemplo, sobre a plataformização e informalização é uma discussão importante de ser feita. É claro que isso tem que implicar numa ressignificação do termo de informalidade, isso tem que implicar num apuro da ideia de informalidade, tá certo? Uma consideração sobre as limitações conceituais, operacionais da categoria e tudo mais. Tudo isso tem que estar o tempo inteiro sendo problematizado e a importância de associar essa abordagem com muitos outros aspectos que precisam ser utilizados para caracterizar melhor essa situação e que o tema da informalidade por si só não dá conta. Então, é preciso que isso seja feito com critério, com abertura, com a discussão, né, conceitual e histórica, né? Então, eu acho que faz sentido, sim, ao mesmo tempo que é preciso, né, estar debatendo o tema o tempo inteiro, com abertura, com criticidade, com criatividade também, né, com muito debate sobre o assunto. Sobre o Maurício perguntou sobre a questão não, sim, eu acho que eu acho que eu fui muito beneficiado, Maurício. Nasci numa cidade como Campina Grande, né, é uma cidade importante para Paraíba, mas muito pouco importante para o Brasil, né? Mas desde cedo viajei muito. E isso foi muito importante, né? A atuação sindical foi fundamental, porque a atuação sindical me colocou em contato com o Brasil e com o mundo. Eu viajei muito para o exterior a partir da coisa. E isso me ajudou muito a entender melhor o lugar onde eu estava. Essa noção de periferia, de centro, etc., é uma coisa que eu tenho muita, enfim, atenção, né? Para entender como essas coisas funcionam e poder observar, né? Então, eu acho que essas movimentos... E uma coisa que eu procurei construir muito na minha trajetória foi a interlocução com colegas de todos os lugares, por onde eu pude. E a interlocução é uma coisa muito importante, eu acho, porque ela me ajuda a perceber o lugar onde estamos, o que estamos fazendo, as limitações, as potencialidades, as situações, etc., né, e poder estar com isso. No memorial que eu escrevi, eu realcei ali que a trajetória que a gente construiu, ela tem percorrido, digamos, âmbitos diferentes, não só temas, mas âmbitos diferentes. Então, tem atividades que estão muito localizadas ali na Paraíba, no Pernambuco, no Nordeste. Tem outras, né, ações que estão mais relacionadas com o Brasil. Por exemplo, a REMI é um exercício permanente de pensar o Brasil a partir do trabalho, né? As redes que a gente está participando na América Latina é um exercício permanente de pensar a América Latina. Então, eu não posso me restringir simplesmente a pensar só o Brasil, né, quando a gente está na interlocução com os colegas e está pensando a América Latina, né? E o mais importante é pensar tudo isso de maneira articulada, né? Ou seja, fazer esse movimento sempre
de ida e de volta. Então, é um exercício permanente, né, que a gente vai tentando construir. Tudo isso tem a ver com o que Cida já colocou. Eu acho que, de certo modo, já percorri a coisa da ação coletiva. Eu acho que, do trabalho coletivo, acho que é uma coisa muito importante, mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande com o trabalho coletivo. Ou seja, ao mesmo tempo que atuar coletivamente, ele é um pouco remar contra a maré, ou remar contra a corrente, né? Porque a tendência é a individualização, trabalho individual de cada um, etc. Mas, então, esse esforço é um esforço importante, né, de construir ações coletivas, atividades assim, iniciativas coletivas, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um cuidado muito grande com as oportunidades das pessoas se reconhecerem, as condições e oportunidades das pessoas se reconhecerem individualmente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Esse movimento, acho que a gente tem que estar o tempo inteiro atento. Por exemplo, nós vamos construir essa experiência do livro que nós fizemos. Tá? É coletiva. Mas, se cada um não tiver um espaço para se colocar, as pessoas não vão se sentir representadas, justamente. E é justo que se sintam. Então, o movimento tem que fazer essa contemplação ao mesmo tempo. Senão, a gente perde essa dimensão que também é muito importante, das pessoas se sentirem representadas e sentirem com a sua própria personalidade ali, com sua marca, com seu lugar e tudo mais. Então, acho que é uma combinação de situações. Não é? Ricardo, sobre o PPGS, aí, essa situação dos egressos é uma situação, né, complicada, enfim, não vamos poder discutir aqui agora, mas é muito importante, sim, né, a situação que a gente está colocado. E eu acho que é importante que a CAPES dê uma ênfase nessa coisa do egresso, para que a gente possa discutir melhor, pautar mais, né, os resultados finais daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque a gente, às vezes, se alimenta muito do que nós fazemos entre nós mesmos. Então, eu publiquei, você publicou, nós publicamos, nós orientamos, nós não sei o quê, e a gente fica retroalimentando entre nós mesmos, né, e se jubilando do que fazemos entre nós mesmos, né? Quando, digamos, nós fazemos isso para ter um resultado na ponta, e esse resultado na ponta precisa aparecer. Então, se a gente não trouxer, por exemplo, a questão do egresso, não vai sentir isso. Né? E aí tem um buraco, tem um problema, nós estamos com um problema, né, sobre um processo de construção de oportunidades reais de trabalho, etc., de inserção ocupacional daquelas pessoas que estão saindo dos nossos cursos. Isso é um grande problema, que tem a ver com um problema mais geral, que é o problema de um processo de deslegitimação e necessidade de relegitimação das ciências humanas e sociais que a gente vive no nosso tempo, né? E, por fim, bom, o papel do sindicalismo, Leonardo, eu acho que é uma questão, né? Eu tô triste com o sindicalismo, viu? Eu acho que, né, perdeu muito a gente tem colocado isso, tem discutido isso também, perdeu muito do protagonismo, está com dificuldade de se... Ontem se falou muito no grupo de trabalho sobre revitalização, até algumas pessoas animadas, que bom que tem alguns sinais de revitalização, ou o que seja, né? Mas, enfim, o que tem marcado o período mais recente é um imobilismo, uma incapacidade de se reinventar, de se recriar, né, de atuar de maneira mais consistente. Nós temos discutido na REMI, por exemplo, a importância da REMI contribuir com o debate público sobre um reposicionamento do trabalho no contexto nacional e tal. E é claro que um dos atores mais importantes, que precisa ser ativado em relação a isso, é o sindicalismo. Mas não está fácil. Não está fácil, né? Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, terem permanecido até aqui. Para mim, foi uma alegria muito grande. Enfim. Por favor, querida Magda. Então, agradecendo a tua paciência, é que todas as questões que tu vais colocando, pela amplitude do teu pensamento, vai suscitando outras questões numa interação dialética que não tem mais fim. É que nem tese de doutorado, né? Não tem mais fim. Mas assim, vou te fazer mais uma pergunta para ver se é possível a gente colocar no nosso cenário de discussão esse tema.
Nós estamos debatendo muito, inclusive na academia, e agora com o MST, que está nos chamando para debater isso também, que é o papel das instituições do trabalho na reconstrução, né, de um mercado, na possibilidade ou não de reconstrução de um mercado de trabalho mais integrado e que não tenha a desigualdade como fundante. Então, qual seria o papel das instituições do trabalho com foco na justiça do trabalho? E aí eu vou trazer para a gente discutir a questão do Supremo Tribunal Federal, que hoje na outra mesa houve um início de debate sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, na tua compreensão, pergunto, pode ser compreendido como um bloco monolítico ou há contradições que a discussão com os movimentos sociais, com o movimento da sociedade, pode impulsionar a que certos nichos dentro do Supremo tenham força contra-hegemônica? Estou falando agora das reclamações constitucionais que estão retirando a voz e terminando com a razão de ser da Justiça do Trabalho. A reclamação constitucional é uma ação originária de competência do Supremo Tribunal Federal, que está sendo usada agora como um mecanismo de destruição do sistema público de proteção social ao trabalho, com muita eficácia. Mas já há decisões que representam essa possibilidade de avanço dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta: qual o papel da academia nesse processo? E se essa discussão não envolve na academia também que sistema de justiça nós queremos para a construção de uma sociedade de iguais? Obrigada. Bom, parabéns, Roberto, um prazer enorme participar desse momento com você. Talvez a minha pergunta, como eu saí um pouquinho para conversar com a Edna, já tenha sido feita ou esteja fora do escopo, mas uma das grandes características, né, do colega, do professor Roberto, justamente essa capacidade agregadora, acolhedora, né, de produzir movimentos ou provocar movimentos de mobilidade, né, entre os seus alunos e também dos seus colegas. Eu, por exemplo, né, sou parte dessa trajetória também, né? Roberto é uma pessoa extremamente inspiradora. E aí uma das questões que eu acho importante, quando a gente pode dialogar com os autores, é saber como é que na tua trajetória, nesse percurso, né, a vida e a interação com os alunos, com, enfim, os pesquisadores de pós-graduação e os colegas, também foram somando para a tua carreira, porque Roberto é um pilar central no TEDEP e no LAEPT, né? Mas não só como aquela figura que projeta, que idealiza, que produz insights para as pesquisas, mas também que produz essa inspiração na vida daqueles que estão ali dentro. E, ao mesmo tempo, a gente vê nesses espaços, né, a participação, isso que ele acabou de falar com a experiência do livro. É um movimento que eu acho que é muito particular do Roberto, de produzir uma boa, conseguir negociar a coletividade e a individualidade. Eu acho que são marcas e são características que se a gente pudesse aprender com o Roberto para fazer isso como pesquisador, eu acho muito importante. Bom, era isso. Obrigada, Roberto, muito obrigada por essa mesa incrível. E, assim, eu estou aqui em êxtase com tudo que você está falando, mas quando você fala numa frase que a precarização se renova, eu me senti instigada em ouvir você falar um pouco sobre um aspecto que eu vejo que inclui nessa renovação, que é a bonificação salarial, principalmente no setor público. Eu queria saber se seu olhar sobre essa, que ao meu ver é uma precarização se renovando aí no trabalho. Não, obrigado aí, mais uma vez, né, as questões
de Magda, de Ramonildes e de Clarice. Magda, as questões que você levantou são profundamente pertinentes, são altamente pertinentes, e você é a melhor pessoa para responder. Você é a melhor pessoa que pode responder. Eu diria, o que eu poderia dizer? Eu diria o seguinte, que nós estamos... Eu falei essa coisa da deslegitimação das ciências sociais, eu sinto isso muito profundamente, eu acho que nós estamos, depois de ter alcançado um grau de institucionalização, de reconhecimento, etc., vivemos um processo de desgaste, em que esse processo vem sendo minado, vem sendo deslegitimado, e tá, por ações muito importantes que têm sido tomadas no mundo inteiro, no Brasil também, e a gente está desafiado a recolocar o papel, a importância das ciências sociais, etc., publicamente. Nós estamos desafiados a legitimar isso. E isso passa, entre outras coisas, pela nossa capacidade de interlocução com os atores reais. E no caso, especificamente do trabalho, com os atores do mundo do trabalho. Então, a gente precisa intensificar essa relação, essa interlocução. Tem sido muito interessante as experiências que, por exemplo, nessa discussão da regulação do trabalho de plataformas, houve uma interação muito forte entre pesquisadores e lideranças e trabalhadores e tudo mais, né? Foi muito importante essa interação, né? E tem tido interação também com outros setores, com o próprio setor, com a própria Justiça do Trabalho. Na segunda-feira eu vou fazer uma fala na Justiça do Trabalho da Paraíba, por exemplo. Então, isso tem havido muita interação, né? Aqui em Campinas, você tem sido uma ponte fundamental em relação a isso. Então, acho que tem que intensificar isso para criar possibilidades, né? Ontem, o Ricardo Antunes estava falando de um livro que ele publicou, né? E que tem ali vários elementos importantes que eles visaram exatamente a interlocução com a Justiça do Trabalho, no sentido de subsidiar juízes, etc., né, a atuarem tudo mais. Então, são coisas que são importantes de serem feitas. Sobre o Supremo, eu não sei, você que sabe, mas o Flávio Dino é outra coisa, né? Não sei. É um ponto, mas quem sabe não ilumina? Quem sabe, sendo um ponto de luz, não ilumina a escuridão, né? Vamos ver. Capacidade dele. Né? Bom, Ramonildes, né, companheira de trabalho, nós construímos ali o PPGCS, né, com vários colegas ali. Ramonildes é uma daquelas pessoas que você tem essa característica, Ramonildes, de conduzir projetos coletivos, como o da revista, como do programa, né, os espaços que você atua, das redes que você constrói, né, etc. Então, isso é uma coisa que a gente faz, né? É uma característica, eu acho, de vários de nós, né? Bom, aí você abriu um mundo de coisa, né? Quem sabe, e certamente deve ter alguma discussão mais organizada aqui na Ampox, se não em outras. Convido você a participar do congresso da ABET, tá? Se não puder ir a João Pessoa agora, nos dias 6, 7 e 8, né? Vá ao congresso da ABET no ano que vem, né? Onde esses temas estão sendo debatidos, inclusive sobre como a questão da precarização repercute, com particularidades, com especificidades, etc., no setor público. Aí tem todo um campo, cada segmento, inclusive do setor público, federal, estadual, local, municipal, etc., né? Enfim, as diversas áreas, etc., a repercussão, né? E os processos têm sido diferentes, com idas e voltas, porque não é nada linear, né? É preciso considerar isso nos contextos concretos em que isso está acontecendo, mas isso tem sido uma tendência, evidentemente, né, sobre precarização do trabalho, inclusive no setor público. Tá? Gente, muito obrigado a vocês todos. Agora vamos almoçar, né? Obrigado, Zé Ricardo, aqui mais uma vez, né, pela mediação.